crianças, então, que têm até 5 anos de idade, podem agora acompanhar a diaconisa Jéssica, né? É a nossa irmã Jéssica hoje que está com as crianças, e também a diaconisa Jennifer. Então, nossas queridas irmãs já estão ali no hall. Os irmãos que estão aqui na igreja, abram comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler. Tá bom, obrigado. Obrigado. Eu trouxe o copinho aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. Glória a Deus. Eu quero meditar com você essa noite como podemos demonstrar a nossa fé. Como você e eu podemos, às vezes, no dia a dia, demonstrar a nossa fé. Porque fé, irmãos, não é uma coisa utópica, né, apenas contemplativa. Pelo contrário, fé é algo prático para ser vivido no dia a dia. E muitas vezes a nossa fé, ela vai ser colocada ali à prova em algumas circunstâncias, em algumas situações, onde nós vamos ter que demonstrar essa fé no dia a dia. Mateus 15, 21 diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos pedir que Teu Espírito Santo agora conduza a nossa meditação. Nós sabemos que há um poder grandioso, Deus, nessas palavras que acabamos de ler, porque elas, além de nos contar uma história real de alguém que se aproximou do Senhor naquele dia, angustiada por conta de uma situação que estava vivendo dentro de casa, e o Senhor trouxe uma provisão, trouxe libertação sobre a filha desta mulher. E nós sabemos que o Senhor pode fazer isso tudo de novo hoje. Ao ler essa história, ao ler essa reflexão, nós sabemos que o Senhor pode fazer. E por isso, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que, se alguém aqui está aflito por alguma circunstância, por alguma situação, Pai, que o Senhor traga paz ao coração dessa pessoa nesse instante. E que nada roube o desejo de ouvir a Tua palavra. Que nada tire a atenção que queremos ter para poder compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que esse texto, num primeiro momento, numa primeira leitura, ele pode causar um certo espanto ao ver Jesus dizer assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, né? Parece ali que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que causa um certo espanto, né? Eu me espantei a primeira vez que eu li. Eu estranhei Jesus, que é tão cheio de compaixão, tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor, tratar alguém assim, parece que ele está sendo tão rude, essa é a palavra. Parece que ele está sendo rude com essa mulher que veio buscar uma cura. Parece que ele está tratando ela de uma maneira muito chocante. Alguém que já está passando por uma situação extremamente difícil. Uma filha endemoniada, não só endemoniada, horrivelmente endemoniada. Quando você lê esse texto no livro de Marcos, lá diz que a filhinha dela, ou seja, possivelmente era uma criança pequena, a filhinha dessa mulher estava endemoniada, ela já sofria por conta disso, porque
Demônio não se expulsa com vacina, com antibiótico, com xarope, com chá. Demônio se expulsa através da oração e do poder do Espírito Santo. Então, o único que tinha poder de resolver o problema dessa mulher, de fato, era o Senhor Jesus. E ela chega nele, e aí o Senhor Jesus, olha, não é justo pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. Quando você lê isso, não fica estranho? Não dá um negócio ruim quando você lê? Então, antes de mais nada, antes de falar de fé, me permita explicar por que Jesus falou dessa maneira com essa mulher. Quando você lê o contexto do capítulo 15, lá no início do capítulo 15, você tem uma discussão dos fariseus, dos publicanos, com Jesus. Eles se aproximaram de Jesus, diz ali o versículo 1, que eles chegaram até Jesus, vieram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Havia uma tradição naquele tempo que, quando alguém comia sem lavar as mãos, ele se tornava impuro. E muitas vezes os discípulos, eles andavam longas distâncias e no meio do caminho que eles estavam andando não tinha água suficiente para beber e lavar as mãos. Então isso se tornava um escândalo. Ou eles bebiam a água ou eles lavavam as mãos. E aí veja, os fariseus, os publicanos que viviam pegando pequenos detalhezinhos da lei, diziam: ora, como assim que eles comem sem lavar as mãos? Eles estão transgredindo a lei. Então começam uma discussão com Jesus sobre leis e fórmulas e rituais e tudo mais. E isso era uma questão constante no ministério de Jesus. Constantemente Jesus precisava corrigir alguns erros doutrinários, não só para os fariseus, não só para os publicanos, mas para os discípulos também. Os discípulos, sendo boa parte deles judeus, eles tinham aquele preconceito com quem não era judeu. Então, ao ouvir esse tipo de argumento, eles podiam pensar: poxa, será que a gente está fazendo alguma coisa errada realmente? Será que quando não lavamos as mãos, nós não estamos desobedecendo a lei? E Jesus então vai explicar neste capítulo, dizendo assim: olha, não é essa a questão. A questão é muito mais importante, muito mais profunda do que lavar ou não as mãos. Ele diz: não é o que entra no ser humano que contamina, mas é muitas vezes o que sai. Vocês falam sobre quebrar a lei, mas vocês não cuidam nem dos pais de vocês. E aí Jesus ali, então, ele traz um contexto explicando essa questão para os fariseus. E aí o desenrolar desse capítulo é justamente o Senhor indo propositalmente para um território estrangeiro, para de uma maneira pedagógica e prática mostrar para os discípulos que o fato de alguém ser de uma outra nacionalidade não impedia dela ser alcançada pela misericórdia de Deus. O fato de alguém não ser judeu não fazia com que essa pessoa não ia ser alcançada pelo poder de Deus. Porque na cabeça dos judeus, quem não era judeu estava perdido. Quem não era judeu era considerado indigno. Inclusive, eles chamavam, os gentios de cão, cachorro mesmo, sabe? Então, eles consideravam que não era judeu impuro, não se misturavam, aquela coisa toda. E o que o Senhor Jesus estava querendo mostrar nós estamos implantando um novo tempo, onde não importa se você é judeu, se você é de Sidom, se você é de Tiro, todos podem ser alcançados pela graça e pela misericórdia e pelos milagres de Deus. Então, propositalmente, o Senhor vai para esse território, para lá poder acontecer um milagre com uma mulher que não era judia. Então veja, o Senhor vai para esse lugar e lá tem uma mulher que tem uma necessidade e o Senhor vai operar na vida dela. Mas para que Ele opere na vida dela, Ele vai trazer todo um contexto mostrando a fé dessa mulher. Que mesmo o Senhor Jesus muitas vezes dizendo assim: olha, eu não vim senão para os judeus. Então ele repete ali aquilo que os judeus muitas vezes pensavam. Mesmo assim, essa mulher manifesta a fé em Jesus. E aí Jesus mostra de forma prática para os discípulos que o que importa não é a nacionalidade, o importante é a fé. Se você é judeu, se você é gentil, se você é romano, o importante não é aonde você nasceu, o importante é se você crê em Jesus. Então, esse milagre que Jesus fez na vida dessa mulher é uma demonstração de que não importa se você nasceu aqui, acolá, o importante é se a gente crê no Senhor. E eu fiquei pensando nesse texto,
E claro que o Senhor conhecia a fé dessa mulher, e por isso que ele foi, digamos assim, esquentando a fé dela ao máximo, né? Ele sabia que ela tinha condição de suportar, né, aquela forma chocante que ele estava ali inquirindo ela. Talvez, se o Senhor falasse nesse tom com você e comigo, a gente não suportaria. Mas essa mulher ele conhecia, e ele usou o exemplo dela para ensinar lições para os discípulos. E eu fiquei pensando que muitas vezes o Senhor nos permite passar por algumas circunstâncias para que o reino de Deus seja estabelecido em certos lugares, para que pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo na nossa vida sejam de alguma maneira impactadas. Só que nós vivemos um contexto onde nós estamos tão focados em nós mesmos que a gente não consegue perceber que Deus pode estar usando uma circunstância que você e eu estamos vivendo para que outras pessoas sejam tocadas pela glória dele. Você e eu talvez não percebemos que a circunstância que você está enfrentando hoje, difícil, complicada, mas que você está prevalecendo, você está usando a sua fé, você está se agarrando em Deus, você está servindo ao Senhor mesmo em meio às circunstâncias. Deus está usando essas circunstâncias para fazer com que as pessoas que estão ao seu redor olhem e digam: tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Assim como Deus usou as circunstâncias dessa mulher para fazer com que as pessoas ao redor vissem que ela tinha uma grande fé. Então, como você e eu podemos demonstrar a nossa fé? Será que vir na igreja num dia frio e de chuva é o suficiente para a gente demonstrar a fé? Eu diria que talvez, pode ser, porque para muitos, frio e chuva já é motivo para não vir. Mas, amado, deixa eu te dizer que é preciso mais do que isso. E o texto vai nos mostrar alguns detalhes importantes. A primeira coisa que eu quero destacar é que a fé, ela é manifestada mediante a busca pelo Senhor Jesus. Há um desejo de encontrar o Senhor, há um desejo de estar com o Senhor. Veja, quando a gente lê esse texto em Marcos capítulo 7, eu vou pedir que a Tati coloque lá para a gente, Marcos 7, 24, vai dizer assim que o Senhor Jesus foi para esse lugar, lá para Tiro, né, nesse lugar, e ele entrou numa casa. E ele queria ficar nessa casa lá, sabe? Igual você quis ficar hoje a tarde toda debaixo da coberta. Jesus também tinha dito que ele queria ficar no cantinho dele. Então Jesus foi para uma casa, levantou Jesus, saiu dali, foi para as terras de Tiro e Sidom. Pode passar. Tendo ele entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Olha só, talvez você ficaria surpreso em saber que o homem Jesus teve momentos que ele disse assim: deixa eu quieto aqui no meu canto. Né? E aí você pensa que às vezes assim você não tem o direito de tirar uma tarde de descanso. Só o próprio Senhor Jesus fazia isso, né? Então você tem direito, às vezes, de dizer para alguém que quer vir na sua casa num dia de chuva, como hoje, dizer: irmão, vem outro dia, porque hoje está complicado, eu estou debaixo da coberta, né? Tem gente que às vezes, né? Estou indo aí, não vem não, fica na sua aí, não é? Dá vontade de dizer assim, né? Então o Senhor Jesus, ele vai para esse lugar e ele quer ficar lá, ele quer ficar quietinho, ele quer ficar na dele, quer ficar lá mais escondidinho, não quer que ninguém saiba que ele está lá. Mas há uma mulher nessa cidade que descobriu que Jesus estava ali e que ela tem um problema que só Jesus pode resolver. E ela não está interessada se Jesus quer descansar ou não. Ele é a solução para o problema dela. E ela vai buscar ele. Ela vai atrás dele. Que casa que ele está? Aonde é? Eu vou lá. Não é? E ela vai até Jesus. Ela vai encontrar o Senhor. Então, fé, irmãos, é quando a gente vai até o Senhor, independente, né, do que possa estar entre nós e o Senhor. Frio, chuva, distância, a gente vai em busca do Senhor. Essa mulher tinha um sério problema. Agora, a solução para o problema dela está na cidade dela. Então, não tem oportunidade melhor. Eu tenho que ir até lá. Sabe, amados, o que eu tenho visto muitas vezes é que algumas pessoas, elas conseguem chegar na igreja. Mas chegar na igreja não é suficiente. Como assim, pastor? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: vinde a mim. Muitos de nós conseguimos chegar na igreja, mas estando aqui, nossos pensamentos estão em muitos lugares. Como agora, talvez. Eu estou aqui falando e há uma batalha terrível aí na sua mente.
Você está dizendo assim, meu Deus, me ajude a prestar atenção nesse pastor. E ao mesmo tempo você está assim, que fome, que isso, que aquilo, e amanhã, e essa chuva, e não sei o quê, e não, né? Meu irmão, porque é uma guerra, é uma batalha. Então muitos de nós, a gente chega na igreja, e mesmo nesse ambiente de adoração, de culto, a nossa mente super agitada, correndo, não permite que a gente consiga chegar no Senhor. Eu quero convidar você, seja sincero, não precisa responder nem acenar com a cabeça, para meu objetivo não é fazer você se sentir constrangido, mas eu quero que você pense agora comigo aí, nesse culto, nessa noite, você já conseguiu se conectar com Deus realmente? Você conseguiu orar assim, de forma que você conseguiu se desligar e saber, eu estou na presença do Senhor. Eu não só estou na igreja, eu estou na presença de Jesus. Isso é fé. Fé é estar na presença do Senhor. Fé é se conectar com Deus. Amados, nós precisamos buscar o Senhor. E a Bíblia vai dizer isso. Buscar-me-eis e me achareis, lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar a Deus é um trabalho da alma, do coração, não só das pernas. Vou na igreja. As pernas é o começo. Se você chega aqui tem que começar um trabalho aqui, ó, na alma, no coração, na mente. Você chegou aqui, agora eu preciso dizer, Senhor, em nome de Jesus, acalma minha mente, acalma o meu coração, direciona o meu coração para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira todo pensamento que está agora contrário. Pai, em nome de Jesus, me desliga das minhas preocupações. Eu quero, Senhor, me conectar contigo. Essa mulher foi em busca do milagre que ela precisava. Isso é fé. É ir em busca daquilo que a gente precisa, sabendo que só o Senhor é que pode fazer. Por isso, meu irmão, quando você vem na igreja, faça esse esforço. Não venha só com as suas pernas, venha com o seu coração, venha com a sua mente. O Senhor Jesus diz assim, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Não é só da boca para fora. É racional, é intencional, é com as emoções. Mateus 7,7, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me, né? Jeremias 29:13 esse, né? Mas ele diz em Mateus 7,7, aquele que bate, encontra, abre-se. Aquele que procura, acha. Então nós precisamos buscar o Senhor. E eu pergunto de novo, você tem procurado o Senhor? Ou você no máximo tem chegado até aqui? Louvado seja Deus se você tem chegado até aqui. Já é um bom começo, mas meu irmão, deixa eu te dizer, você só vai experimentar os milagres se você conseguir descansar o teu coração e chegar no Senhor. Então essa mulher, ela vai aonde Jesus está e ela de alguma maneira, ela chega e ela quer falar com o Senhor. E eu tenho certeza que alguém diz assim, não, mas o Senhor Jesus, ele diz que não quer ser incomodado. Você não tem ideia. Eu estou com um problema tão sério lá. E eu sei que ele está aqui. E eu preciso falar com ele. Olha que coisa extraordinária. Não, eu vim de longe. Eu tenho um problema, Senhor. E eu imagino que ela comece a fazer um escândalo na porta da casa. Chamar, gritar. Falar alto mesmo. Jesus, filho de Davi. Não é isso que o texto diz? Ela começa a chamar. E aí o texto diz ali, né? Então, fé é buscar o Senhor. Ela diz, Senhor, filho de Davi, ela clamava, diz o texto bíblico. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa mulher não é judia, mas ela sabe que Jesus é da genealogia de Davi, ela tem noção de com quem ela está falando. Senhor, clamando, clamando, clamando. E aí o versículo 23 diz que o Senhor Jesus se levantou da onde ele estava e foi prontamente falar com ela. É isso que diz o texto? Não. Jesus não lhe respondeu palavra. Como assim? Essa mulher vai atrás de Jesus. Ela tem fé em Jesus. Ela grita por Jesus. E o Senhor, num primeiro momento, não responde. Haverão momentos que a nossa fé será testada no silêncio. Você vai clamar a Deus pela cura, silêncio. Você vai clamar a Deus por direção, silêncio. Você vai clamar a Deus por provisão, silêncio de Deus.
silêncio. Quantas vezes você e eu já não oramos e sentimos, o Senhor está em silêncio? É nessas horas que nós precisamos continuar manifestando a nossa fé. Talvez hoje você tenha orado, você está em oração por algo, por alguma situação, e você parece que o céu, está em silêncio. Deixa eu te dizer, olha para a história dessa mulher, não deixa de orar, não deixa de confiar, não deixa de clamar, porque foi isso que ela fez. Ela continuou gritando, ela continuou clamando, mesmo que num primeiro momento o Senhor Jesus não respondeu nada. Mesmo que nesse primeiro momento o Senhor Jesus não disse palavra alguma. Em Lucas 18, a Bíblia conta a história de uma viúva, que ela vai atrás de um juiz, e ela fala com aquele juiz até que ele responde ela. E o Senhor Jesus diz assim como essa mulher insistiu com esse juiz, vocês devem ser insistentes nas orações de vocês. Eu costumo dizer que nós, muitas vezes, nas orações nossas, nós somos muito rápidos para começar, mas nos falta constância na oração. Oramos uma vez, 2, 3 por alguma coisa, e se a resposta não vem, a gente para de orar. Por quanto tempo você já orou por algo? Ou quanto tempo você está orando? Meu irmão, não deixe de confiar. Não deixe de confiar. E aí então, essa mulher num primeiro momento teve que vencer o que pela fé? O silêncio de Deus. Haverão momentos que a nossa fé vai ser exposta ao silêncio de Deus. Mas nós precisamos continuar confiando. No segundo momento, a nossa fé, assim como a dessa mulher, será exposta à pressão das pessoas, ou à atitude das pessoas, ao comportamento das pessoas. Porque já que ela vem aonde Jesus está, e Jesus, ela começa a gritar, clamar pelo Senhor, aí, o texto bíblico diz assim, os discípulos muito amorosos disseram, Senhor, atenda essa mulher, coitada, veio de tão longe, ela está passando uma luta tão grande. É isso que diz a sua Bíblia, meu irmão? Não. O que diz lá? Os discípulos disseram, manda embora essa mulher, porque ela está gritando atrás de nós. Oh, meu Deus do céu. Que coisa, né? Olha, eu fico pensando na tristeza de Jesus ao ver a atitude dos discípulos aí. Porque talvez ele agiu assim, em silêncio, para ver, vou ver como é que os discípulos vão agir agora. Porque, amados, quando Deus fica em silêncio, é o momento dos discípulos de Jesus acolherem as pessoas que estão sofrendo. É o momento das pessoas chegarem e dizer, não desanime, continue tendo fé. Não abandone a sua fé. Não, calma aí. Não, eu vou te ajudar. E começar a gritar junto. Ou seja, ajudar a pessoa em intercessão. Não, eu vou orar com você. Não, nós vamos clamar junto. Mas o que esses discípulos fizeram? Não, eles nem foram falar com a mulher, eles foram falar com Jesus. E poderia falar com Jesus dizendo, Senhor, atende ela. Senhor, ela está dizendo que a filha dela está endemoniada. Senhor, atende ela. Mas o que eles vão lá e dizem? Senhor, manda embora essa doida aí. Que coisa, né? Às vezes, irmãos, a nossa fé será testada quando pessoas não entenderem a nossa dor. Quando pessoas não entenderem o tamanho do nosso sofrimento. Quando pessoas não entenderem o tamanho da nossa fé. O porquê que a gente está clamando, o porquê que a gente está chorando, o porquê que a gente está pedindo, o porquê que a gente vem tanto na igreja, o porquê que a gente confia tanto que Deus é poderoso para fazer. E algumas pessoas vão tentar nos desanimar. Com palavras do tipo assim, e o que adianta você ir lá na igreja? Ué, você não vai na igreja? Ué, né? Frases assim a gente ouve o tempo todo. Então essa mulher teve que provar a fé dela mediante ao silêncio, mediante ao comportamento daquelas pessoas. Talvez hoje você esteja num lugar onde as pessoas façam chacota da sua fé.
Talvez hoje você esteja num lugar onde as pessoas muitas vezes questionam a sua fé. As pessoas tentam desanimar você. Não esmoreça. Continue testemunhando a sua fé. O que eu acho extraordinário é essa mulher, ela não está nem aí para os discípulos. O negócio dela é com Jesus. Sabe? Não tem, pode falar o que vocês quiserem aí, o meu negócio é com Jesus. Né? Então, fé é isso. Fé é continuar clamando. E aí é interessante que, né, mande embora, ela vem gritando atrás de nós. E aí o Senhor Jesus, ele vai dizer assim para os discípulos: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz isso para os discípulos, mas ela também escuta quando Jesus diz isso. Por que Jesus está falando isso? Lembra do que eu falei lá no início? Aquela discussão sobre judeus e não judeus. Então Jesus estava falando assim, vamos ver agora como é que os discípulos vão reagir, né? Olha, realmente, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Né? Mas claro que Jesus veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus está fazendo um jogo de palavras ali. E aí, então, aquela mulher que já suportou o silêncio, aquela mulher que teve que lidar com aquelas pessoas que disseram, manda embora, ao ouvir isso, ela podia dizer assim, cansei. Chega, tudo tem um limite, não é? Mas o que ela faz? A Bíblia diz assim, ela, porém, veio e disse, olha aqui, Jesus, eu tenho umas verdades para lhe dizer. Né? Não, a Bíblia diz que ela veio e o adorou. Fé é adorar a Deus, mesmo quando a gente não recebeu respostas por aquilo que a gente está pedindo. Fé é vir aqui no culto e cantar aquilo que ainda a gente não está vivendo, mas cantar em forma de profecia, dizendo, Senhor, eu não estou vivendo isso aqui ainda, mas eu creio que eu vou viver. Né, a gente às vezes canta, né, eu e minha casa, Senhor, eu ainda não estou, isso ainda não se cumpriu, mas eu creio que vai viver, eu vou viver. Mas a cura, Senhor, eu ainda não estou vivendo, mas eu vou viver. Eu canto em forma de profecia. Essa mulher ainda não tinha recebido o milagre, mas ela está adorando, porque isso é fé. Meus irmãos, isso aqui é um confronto para nós. É alguém que encarou o silêncio de Deus, é alguém que encarou a chacota das pessoas, o mau humor das pessoas, é alguém que encarou uma aparente indiferença, né, ali do Jesus homem, mas que mesmo assim adorou a Jesus. E como eu digo, você e eu por muito menos, nosso time perde e a gente já não quer vir na igreja. Né, alguma coisa não sai como a gente espera. Eu tenho dito assim uma coisa que eu observo na igreja e eu acho isso um absurdo, irmãos, um absurdo. E eu vejo isso acontecendo. O marido briga com a esposa, ou vice-versa, aí um já não quer vir no culto. Eles querem punir a Deus porque brigou com a esposa. Então não vou na igreja. É o quê mesmo? Ora, você não entendeu nada, criatura. Né? O pai briga com o filho, então eu não vou na igreja. Oi? Você não entendeu nada. Servir a Deus é uma necessidade. Estar na presença de Deus é uma necessidade. Adorar a Deus é uma necessidade. Você e eu não temos outra opção, meu irmão. Ou a gente adora ou a gente morre. Sabe por quê? Porque lá na glória a gente vai adorar o Senhor pela eternidade. Então não vai ter desculpinha para não adorar, não. Eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Não, eu tive uma semana ruim, estou sem motivo para ir. Olha para a vida dessa mulher aqui. Essa semana foi muito complicada no trabalho, eu acho que eu não tenho motivo para ir. É o quê mesmo? Dá uma olhada para essa história. Ela adorou o Senhor em meio ao silêncio, ela adorou em meio à indiferença das pessoas, ela adorou. Você e eu conseguimos adorar em meio a tudo isso? Ou será que por muito menos a gente já deixa de adorar? Ela vem e adora. Aí ela diz, Senhor, me ajude. Que clamor mais profundo.
Senhor, me ajude. Amados, veja, a filha dela que está endemoniada, mas a dor é dela. Que mãe que não sofre ao ver uma filha sendo dominada por Satanás? E ela chega diante do Senhor, e nesse momento eu imagino que ela já está prostrada e diz: Senhor, me ajude. Senhor, tem compaixão de mim, ela disse no início. Ela não está impondo nada. A gente vive uma geração que quer botar o dedo na cara de Deus. Não, porque eu exijo. Não, porque eu determino. Rapaz, eu não mando nem nos cachorros lá em casa, né? O povo quer mandar em Deus. É porque não entende quem é Deus. Essa mulher disse: Senhor, é o filho de Davi. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, me ajude. E aí o Senhor diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele está ainda usando aquela situação da diferença de uma nação para outra. Por quê? Porque ele está tratando dos discípulos. Ele sabe que essa mulher é forte, a fé dela é suficiente para aguentar. E eu fico imaginando, irmãos, que os discípulos que estavam assistindo esse diálogo estavam ali pensando assim: quem é essazinha aí para achar que ela pode receber um milagre aqui? Não é nem judia. Bom, a filha dela deve estar endemoniada por causa dela mesmo, né? Pecadora como é. Cheio de julgamento. Você acha que não? Você acha que os discípulos é tudo santinho? Claro que não, irmãos. Estavam ali tudo cheio de julgamento. Mas só, né, esperando o Senhor mandar ela embora mesmo. Eles não estavam interessados em ver aquela mulher sair dali com um milagre. Meu irmão, que coisa triste. Cheio de julgamento. Bom, deve estar passando por isso, por causa disso, por causa daquilo, porque é assim, né? Ainda hoje a gente faz esse tipo de julgamento. Se alguém está passando por alguma luta, a gente diz: bom, deve ser também por causa de, né? Então o Senhor está tratando dos discípulos e da mulher. Mas ela diz assim, quando ele fala do pão para os cachorrinhos, ele diz: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo assim: Senhor, eu não preciso do pão todo. Se o Senhor me der uma migalha, eu sei que vai ser suficiente. Eu entendo, Senhor, que o Senhor veio primeiro para o povo de Israel. Eu entendo que eu sou uma gentia. Mas eu sei que mesmo eu sendo uma gentia, o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. O que ela está dizendo é: Senhor, eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu sou uma pecadora. Eu sei que eu nasci num lugar amaldiçoado. Eu sei que eu tive uma história horrível. Eu sei que eu não mereço nada. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida e na minha casa. Isso é um reconhecimento, irmãos, de que nós não temos direito a nada. E que tudo que acontece na nossa vida é pela graça. E essa é a oração mais sincera que você e eu podemos fazer diante do Senhor hoje. É dizer: Senhor, eu sei que eu não tenho direito a nada. Eu sei que eu tenho andado longe do Senhor. Eu sei que o que eu tenho feito não agrada o Senhor. Eu sei, ó Deus, que eu fiz uma aliança contigo um dia, que eu prometi coisas e que eu não tenho cumprido. Eu sei, Senhor, eu sei que eu quero muito, Senhor, viver em novidade de vida. Eu quero cumprir os mandamentos, mas, Senhor, às vezes eu falho. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que ainda assim o Senhor pode me abençoar. Eu sei que ainda assim o Senhor pode fazer milagres na minha vida. É sobre isso. Essa é a oração que essa mulher está fazendo. E olha que coisa extraordinária. O Senhor diz assim: mulher, que grande fé você tem. Mulher, que grande fé você tem. Que elogio maravilhoso, né? Que grande fé você tem. E ele diz: que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Ela não era judia, ela quase foi expulsa pelos discípulos, ela teve que demonstrar fé em meio ao silêncio de Deus,
ela adorou em meio a um momento de dúvida, ela manifestou a fé dela de uma forma prática. E eu pergunto a você, e quanto a você e a mim, como nós temos demonstrado a nossa fé? A gente só fala sobre fé? Ou será que no dia a dia a gente tem conseguido demonstrar a nossa fé? Meu irmão, talvez você chegou aqui essa noite e nos últimos dias você já não tenha ouvido mais a voz do Senhor. Nos últimos tempos talvez você não tenha ouvido mais a voz do Senhor. Talvez você tenha enfrentado algumas situações em meio a pessoas que zombam da sua fé, que tentam te desanimar. Talvez você deixou de adorar ao Senhor por conta das circunstâncias. Eu não sei. Eu sei que esse texto veio para nós essa noite, porque o Senhor está dizendo assim: assim como eu fiz na vida dessa mulher, eu posso fazer na vida de vocês. Mas vocês precisam me buscar. Você já chegou aqui na igreja, mas agora você precisa vir até mim. Por isso que eu quero convidar você para a gente orar nesse momento. Você puder ficar de pé. E eu quero convidar você a ir até o Senhor em oração. Como a gente sempre fala, né? Vai ser a sua oração, você e Deus agora. Fale com Deus. Abra o seu coração. Coloque diante do Senhor tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. E conte a Ele os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você e eu pedimos ou pensamos. Ore ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por tua doce presença em nossas vidas. Nos ensina a manifestar a nossa fé mesmo quando parece que o Senhor não está nos ouvindo. Essa palavra de hoje nos mostra que o Senhor sempre nos ouve. Pai, nos ensina a sermos mais insistentes, a entender que a oração não é só para alcançarmos aquilo que nós precisamos, mas também uma maneira, Senhor Deus, de nos relacionarmos contigo, e que às vezes o Senhor demora em responder a nossa oração, para que o Senhor assim possa trabalhar na nossa vida o que precisa ser trabalhado. Por isso nos ensina, Senhor Deus, a esperar o tempo do Senhor. Nos ensina a permanecermos firmes e constantes na obra do Senhor, mesmo em meio ao teu silêncio. Pai, nos ensina a não olhar para os comentários das pessoas, para o desânimo que muitas vezes as pessoas tentam trazer sobre nós. Às vezes até mesmo a família, Senhor Deus, ali, com comentários que tentam nos desanimar, colocar a nossa fé em xeque. Mas que a gente possa olhar para o Senhor sempre. Que a gente possa lembrar que nós servimos ao Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, assim, que nós possamos adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância,
não apenas quando as coisas vão bem, mas em todo tempo, nós possamos lembrar que devemos continuar adorando ao Senhor. Pai, assim que a gente possa lembrar, ó Deus querido, que nós precisamos ser humildes diante do Senhor e reconhecer que somos falhos, pecadores, não merecedores de nada, e que tudo que recebemos do Senhor é pela graça, pela Tua misericórdia, mas que assim o Senhor é um Deus infinitamente poderoso para fazer obras maravilhosas. E por isso nessa noite nós oramos e entregamos diante do Senhor as nossas causas. Pai, abençoa cada casal aqui, Senhor Deus, cada família. Pai, em nome de Jesus, entregamos tudo, absolutamente tudo nas Tuas mãos. Nossa vida financeira, nossa saúde, relacionamento com os filhos, os nossos filhos, nós consagramos ao Senhor. Filhos, sobrinhos, netos, Pai, todos, pais, nós oramos por toda a extensão da nossa casa. Pai, assim oramos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco essa noite. Oramos por aqueles que estão assistindo essa live e os que vão assistir depois. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, Senhor. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, descansamos em Ti e pedimos, acrescenta a nossa fé, porque é o Senhor quem nos dá a fé, Senhor Deus. Assim nós Te louvamos por tudo e Te bendizemos. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada pelo Senhor, guardada, protegida, Senhor Deus, guiada pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado, deseje uma boa semana, que Deus abençoe.